Porque hoje é dia 1º de dezembro, falta um mês para acabar 2025 e falta uma semaninha para acabar o Campeonato Brasileiro. E pro Galo o trem tá feio demais da conta, viu? Perdeu pro Fortaleza, o sonho de Libertadores está cada vez mais distante e para complicar, não pode tirar o olho da galera lá de baixo. Se jogou na bola com a cabeça, evitou a finalização, lance de muita raça do Alan Franco. Que coragem! Raça meio misturada com desespero pra não tomar gol. Aliás, desespero pra não tomar outro gol, né? Gol! Galo já tava perdendo por 1-0. Um placar nada improvável pro jogo que estava se desenhando. O Breno Lopes já tinha errado 2 chances em sequência. Ele tentou 2 vezes. O Everson já tinha feito um milagrezinho na tentativa de manter o 0-0. Everson! O Galo só chegou perto de marcar nesse lance com o Juan. O time tava deixando o Sampaoli cabisbaixo. E a arbitragem tava deixando todo mundo confuso. Tá pedindo pênalti, mas a arbitragem tá marcando impedimento do Dudu. E mostra cartão amarelo para o Dudu, alegando simulação. No replay, dava pra ver que não teve simulação. Esse lance aí foi com 22 minutos de jogo, antes do gol do Fortaleza. Se não tivesse impedido, era lance de pênalti. O VAR provavelmente chamaria. Só que aí que tá a doideira. O VAR chamou mesmo com o impedimento bem sinalizado. Tá confirmando o impedimento, mas está tirando o cartão amarelo do Dudu. Segundo Paulo César de Oliveira, o VAR não chamou para tirar o amarelo. Ele entendeu que houve o pênalti, mas teve impedimento na origem. No final, o Dudu ficou sem amarelo até o fim do jogo. Assim como o Galo ficou sem fazer gol. Sobrou foi a raça do Alan Franco para evitar uma derrota por um placar maior. O equatoriano estava tão pilhado que ainda arrumou confusão nesse empurra-empurra entre os jogadores do Galo e do Fortaleza depois do fim do jogo. Quem ganha sempre quer tirar onda, tirar vantagem, então a gente briga pelo nosso, ele briga pelos deles. E agora o Atlético tá precisando muito brigar pelo seu nesses últimos 2 jogos. Os 2 jogos em casa, 2 jogos difíceis, um contra o Palmeiras, para a gente possa voltar a vencer e fazer os 48 pontos, porque a gente sabe que a régua tá alta agora, a régua ficou alta. Agora eu tô aqui com ele, que trabalhou ontem no jogo e trabalhou agora, tá trabalhando. Trabalho, hein, meu campeonato velho? tá comendo aí, tá pegando fogo. Como é que você tá, meu velho? É o seguinte, o Everson falou, né, que não pode dar mole. Não dá, o ano passado foi uma lição, mas esse ano a conta é mais difícil pro Galo estar envolvido na luta contra o Z4. Acho que o Atlético não vai cair, mas precisa pontuar ainda um pouquinho pra não ter chance matemática disso acontecer. Complicou foi G8. Porque ele entra em campo na quarta-feira às 9h30, e aí um detalhe, se o São Paulo, que joga às 7 com o Internacional, ganhar o jogo, ele já não vai poder ser 8º, porque ele não alcança mais o São Paulo. Pega em pontos, mas não passa em vitórias. Então já tá dependendo desse tropeço do São Paulo na quarta e tem que vencer os 2 últimos jogos para a melhor posição possível. 2 últimos jogos contra Palmeiras e Vasco jogando em casa, mas falando desse jogo contra o Fortaleza, o Atlético não jogou bem, né, velho? Não jogou bem e foi bem bagunçado o segundo tempo. A gente tem lances do segundo tempo para mostrar quantas chances o Fortaleza teve de matar o jogo. Tava 1-0 já, teve 1, 2, 3 bolas para fazer o segundo, porque o que a gente viu ao longo do jogo inteiro foi um Galo com a bola, colocando o Fortaleza no campo de defesa, mas sem conseguir criar chances. Os melhores momentos do segundo tempo são chances do Fortaleza. Fortaleza entrega a bola pro Atlético. Entrega a bola pro Atlético, o Atlético não sabe o que fazer. Um momento de queda no time, principalmente com bola, o time tá tendo dificuldade para jogar ofensivamente, alguns desacertos. Sampaoli também tendo que lidar com o time, essa bola incrível do Alan Franco, né, de cabeça, tá tendo dificuldade para mobilizar também o time para essa reta final, mas tem que pontuar nesses 2 últimos jogos. No final do jogo, o Hulk teve uma fala muito forte. Vamos ouvir o Hulk? Por vezes é difícil, que foge um pouco das características. O Sampaoli é um treinador que eu gosto muito dele, como eu sempre falei, tenho muito respeito por ele, pela carreira dele, por tudo. Mas assim, se você prestar atenção nos jogos, eu fico muito sozinho ali, na frente. E é muito difícil jogar de costa, não é minha característica jogar de costa. Então é natural que aconteça muitos erros, é natural que esteja deixando um pouco a desejar. Eu sou um jogador que estou acostumado a ter números altos. E infelizmente os números baixaram bastante devido a fazer uma função onde eu não estou acostumado a fazer. O Hulk também falou do futuro, deu uma certa incerteza, mas você concorda com ele a respeito que ele tá fora de posição? Então, concordo em partes. Ele sempre funcionou melhor com dupla de ataque, né, à frente. Mas eu acho que também, tecnicamente, a gente tá vendo o lance do jogo dele de ontem que não foi bom, tecnicamente é um momento de crise pra ele. Então, ele tá com dificuldade pra jogar onde tem mais marcação.
O São Paulo está tentando adequar ele para ser um jogador só para definir a jogada, só que aí o time também não cria tanto para ele definir. O momento técnico do Hulk esse ano é ruim. E já vem da época do Cuca, né? Então não dá para reputar só essa mudança de posição, embora eu concorde com ele. É melhor jogar com dupla de ataque, ele rende melhor assim. A questão é que o time não tem ajuste assim e ele não tem entregue também desempenho para jogar na melhor posição. O São Paulo está buscando um melhor 11 para ter um Atlético competitivo nesses 2 últimos jogos. E no 98 Esportes desta vez não teve papo leve, não. A bancada abriu o jogo sobre o momento do Atlético e soltou a frase que muita gente da torcida já começa a cochichar por aí. O trabalho de Jorge Sampaoli, apesar de não ser ruim, tá decepcionando. Os comentaristas foram diretos. Sampaoli ainda não conseguiu deixar aquela marca registrada, aquela identidade vibrante que sempre acompanhou seus times. E olha que o contexto até aliviou um pouco a cobrança, já que o Galo vive uma crise técnica e institucional que não dá trégua. É verdade. Ele recuperou nomes importantes. Bernard voltou a render, Hulk retomou o protagonismo, Dudu ganhou espaço, Arana subiu de nível e até Igor Gomes reencontrou boas atuações. Mas, ao mesmo tempo, o treinador perdeu peças que eram fundamentais. Coelho, Lianco e, principalmente, Gustavo Scarpa, que era visto como a referência técnica desse elenco. No fim das contas, o recado da bancada foi claro. Ao Sampaoli de hoje está faltando justamente aquilo que fez o torcedor acreditar lá atrás. A ousadia, a coragem de arriscar, de mudar jogo grande, de incendiar partida decisiva. E é essa faísca que a massa está esperando, porque o Atlético sempre foi time de atitude, e o torcedor quer ver isso de volta em campo. O trabalho do Sampaoli até aqui é muito decepcionante. É? Muito decepcionante. Eu não acho que é ruim, mas eu acho que ele não é. A gente não considera o trabalho do Sampaoli ruim porque ele pegou terra arrasada, né? No que te decepcionou, Em Gris? nenhum momento foi o time do Sampaoli ainda. Mas é por conta do Sampaoli ou por conta das características que Eu acho ele que tem um encontrou? pouco de tudo, CJ. Mas eu acho que tem uma parcela também do treinador. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que a gente tem que pulverizar, Não, assim, porque tem que começar a distribuir as fatias. É porque os jogadores estão muito mal, né? Boa parte dos jogadores estão muito mal. Tem a parcela da diretoria, que é gigantesca, que é a maior de todas, dos acionistas, dos donos do clube. Mas eu também acho que o Sampaoli está passando ileso por conta do todo. Mas se a gente for olhar o trabalho em si, para mim é decepcionante. E eu gosto muito do Sampaoli. Gosto muito. Cansei de falar isso aqui, quando ele foi contratado. E repito, não acho que é um trabalho ruim, mas acho que é um trabalho decepcionante. Outros pontos aqui também. Ele perdeu o Coelho e o Lianco, que talvez estivesse entre os 3, 4 jogadores mais importantes do Atlético quando ele chegou. Ele recupera o Bernard, o Hulk com ele joga melhor do que estava jogando com o Cuca, o Dudu embala com ele coloca o Igor Gomes numa posição que o Igor Gomes passa a todo mundo fala a só elogiar o Igor Gomes. O Alonso parece que ganhou um pouco mais de confiança com o Sampaoli, o Arana está bem melhor com o Sampaoli. Em contrapartida, ele também perdeu o Scarpa, que talvez fosse a referência técnica do time até a chegada dele. Você não pode desidratar e anular um jogador como é o Scarpa. O Scarpa também tem a parcela de culpa dele? Claro, de mostrar intensidade no treinamento, de mostrar vontade. O quanto ele está interessado, né, Scarpa? O quanto você está interessado em recuperar essa titularidade? Isso aqui eu estou fazendo em forma de questionamento, de pergunta, porque eu não acompanho treinos e não tenho a informação de você. Então, eu só posso te fazer essa pergunta ou fazer para quem acompanha o dia a dia. Mas também depende do treinador tentar extrair algo desse jogador. O torcedor pode concordar com ele, sabe aonde, Sérgio? No risco, no querer atacar daquele Sampaoli na final. Sabe que o torcedor ficou? Pô, gente, faltou arriscar, faltou a coragem que aquela do Sampaoli. Cadê? Cara, vou arrancar um zagueiro daqui e vou botar um atacante. Que isso contagiava o torcedor. E até então, esse Sampaoli não apareceu. Por qual motivo? Aí nós vamos discutir. Não tem as peças, confiança e etc. Mas esse Sampaoli eu também não vi ainda, Sérgio. Tem que continuar, claro. Nossa, interromper o trabalho agora e começar naquela busca louca, aí é piorar ainda mais. E o Atlético segue firme na reconstrução para 2026, e agora com um alvo bem definido. A pedido direto de Jorge Sampaoli, o Galo prepara uma verdadeira investida para trazer uma das maiores promessas do futebol argentino. Santino Andino, atacante de apenas 20 anos, joia do Godoy Cruz e, detalhe importante, autor de gol justamente contra o Galo na Sul-Americana. Sampaoli quer intensidade,
pressão e velocidade, e enxergou tudo isso no garoto. E para convencê-lo a deixar a Argentina, o Atlético está disposto a fazer aquilo que pouca gente imaginava: abrir o cofre. A proposta salarial é praticamente irresistível. Andino, que hoje recebe cerca de R$80 mil por mês, pode saltar para R$500 mil vestindo preto e branco. É multiplicar o salário por 6 de uma vez. O plano do Galo. A negociação não é simples. O jogador tem valor de mercado de 5 milhões de euros, mas o Atlético pretende chegar com uma oferta inicial próxima dos 2 milhões, mais ou menos 13 milhões de reais por uma parte dos direitos, deixando uma fatia com o Godoy Cruz. A estratégia é clara: pagar menos agora, apostar no futuro e colher depois. Mas quem é Andino? Com 1,74 m, ponta esquerda de origem, rápido, agressivo no 1 contra 1, convocado para a seleção argentina sub-20 e dono de 4 gols e 3 assistências na temporada. Um perfil perfeito para o estilo Sampaoli, que reclamou durante todo 2025 da falta de jogadores com pulmão para pressionar e recompor. Entenda o risco e a recompensa. É um movimento ousado. O Galo está pagando pelo potencial, não pela certeza. Se Andino se adaptar, explode e mostra o talento que a Argentina já vê nele, o Atlético terá nas mãos um jogador de impacto e um ativo valioso para vender à Europa. Agora, se sentir o peso da camisa e não render, vira mais um salário pesado na conta do clube. Mas tem um detalhe importante: o aval de Sampaoli. O técnico garante que pode moldar Andino para ser o motor desse novo Atlético que ele quer montar para 2026. A diretoria comprou a ideia, e agora o Galo avança.